Olá! Esperamos que vocês tenham tido um ótimo almoço, um bom momento aí de confraternizar, de ouvir umas às outras. E especialmente agora, neste momento da tarde, temos mais uma caminhada, mais um momento juntas. Nós vamos então ter a oportunidade de ouvir aí algumas respostas que oportunamente não teve pela manhã e que foi nos encaminhada por e-mail. Nós vamos ouvir inicialmente esse diálogo e essas respostas ainda serão dadas nesse instante. Após isto, nós vamos ter uma breve saudação do reverendo Paulo Garcia, que é o reitor da Faculdade de Teologia, e também da nossa parceria do professor Márcio de Moraes, que é reitor da Universidade Metodista de São Paulo, vai estar também saudando a cada um dos irmãos e das irmãs. Nós vamos ouvir com muita alegria a reverenda Amélia Tavares, que vai estar falando sobre a revista Voz Missionária. Onde estão as agentes aí da Voz Missionária? Vamos ficar atentas. A pastora Amélia vai falar com todos e todas. E depois, a pedidos então da Confederação e a pedidos da liderança das Mulheres Reunidas, nós vamos ter um tema que vai trabalhar o nosso cotidiano, especialmente trabalhando a família e relacionamentos. A pessoa convidada foi a psicóloga Janice Farias. Ela participa e atua na Igreja Metodista em Campinas, em São Paulo. Nós vamos então estar ouvindo, partilhando, e ela também vai estar ao vivo respondendo para vocês as suas inquietações e as questões que vamos ter diante desse tema, a família. Então, vamos assim prosseguir com muita alegria, muita gratidão, na certeza que não estamos sós, mas o Deus da vida é conosco. Com alegria, eu queria acolher a cada uma e também a cada um que participa desse 5º encontro de capacitação de mulheres, usando a tecnologia à distância. Para a Faculdade de Teologia, é uma alegria fazer parte desse processo. É uma satisfação ver um número cada vez maior de mulheres de todo o Brasil participando de um processo de capacitação, de discussão, de aprofundamento e, desta vez, falando sobre as nossas raízes e sobre o cotidiano que nos marca. Eu quero agradecer à Confederação de Mulheres, a Confederação Metodista de Mulheres, e também ao Centro Otília Chaves, que tem promovido de maneira magnífica esse evento. Eu fico surpreso cada vez que eu vejo o crescente número de mulheres que participam desse evento. E poderia dizer também de homens, porque em alguns lugares, homens vão para aproveitar esse saber tão bonito que é construído. E mulheres metodistas, e inclusive mulheres de outras comunidades de fé, que se associam para receber essa discussão, a construção do saber, as experiências maravilhosas que são compartilhadas aqui. Por isso, eu queria desejar a cada uma que participa desse evento que possam aproveitar ao máximo, que possam levar aquilo que for discutido aqui às suas comunidades, aos seus grupos societários, às pessoas que estão no seu entorno, aos projetos em que vocês trabalham, para ajudar a promover a vida, o cotidiano, a partir das nossas raízes em todos os lugares do nosso país. Desejo também que cada uma possa trazer outras para participar desse processo, de tal maneira que a cada ano possamos contar com um número maior de mulheres e também de homens que possam buscar o conhecimento para proclamar, para anunciar, para sinalizar o reino de Deus em nosso mundo. Agradeço a cada uma das organizadoras,
Agradeço também a cada uma que colabora nas discussões, no conteúdo, nos aportes. Agradeço as pessoas dos diversos polos que estão organizando esse evento. A Universidade Metodista, que também oferece a toda essa infraestrutura. Quero acolher, agradecer e desejar que Deus abençoe a vida de cada uma, de cada um, que Deus transforme a vida de cada uma e de cada um em semente de um novo amanhã, de um reino de Deus marcado pela importância e valorização das nossas raízes, transformando o nosso cotidiano. Muito obrigado a todas, a todos, e que Deus abençoe vocês. Bom dia ou boa tarde, dependendo do lugar do Brasil, é o meu cumprimento para você, mulher metodista, que está participando de mais esse evento no dia de hoje, 14 de abril. Lógico que eu estou gravando isso muito antes, mas quero cumprimentá-las no dia 14 de abril, que é a data do evento. Eu estou muito contente, mais uma vez, de estar participando na abertura desse trabalho, na abertura desse projeto maravilhoso que é dirigido, supervisionado pela reverenda Margarida para vocês e a professora Margarida aqui na Metodista. Nós sabemos que tem sido um trabalho muito, muito abençoado e é o meu desejo também para esse dia que vocês estão iniciando. Então, a alegria de estar com vocês mais uma vez, ainda que à distância, e a possibilidade de nos encontrarmos em algum lugar do nosso querido Brasil. Então, fiquem em paz, tenham um dia muito abençoado e excelente trabalho. Até a próxima vez. A nossa palavra de saudação a todas as mulheres metodistas em todo o Brasil, reunidas hoje nesse dia tão especial para uma capacitação diferente via EAD. E nós trazemos agora uma palavra em nome da nossa revista, a Revista da Mulher Metodista, A Voz Missionária. Essa revista que a cada ano vai florescendo e exalando um perfume muito diferente, que é o perfume de Cristo. Quando nós falamos em voz missionária, o próprio nome da revista já expressa uma missão especial, que é a missão de transmitir boas novas de salvação, trazendo mensagens de amor, de consolo, de paz e de esperança. Quando nós pensamos também na leitura, a leitura é algo assim fundamental. Abre novos horizontes, nos faz realmente perceber novos mundos, novos caminhos. E a voz missionária tem levado inspiração, tem levado também informação. E através dos nossos artigos, os mais diversos possíveis, saúde, cultura, estudos bíblicos, temas relevantes para o trabalho das mulheres. Como vocês perceberam, nós temos aqui os nossos 2 últimos números. O primeiro número que nos fala de caminhos. Caminhos que se abrem diante da nossa vida enquanto mulheres. E essa revista do segundo bimestre, que foi uma revista dedicada à juventude. Vocês vão ver os jovens da nossa igreja presentes nessa revista, inclusive conhecendo um pouco o trabalho da Confederação de Jovens. Em 18 de setembro de 2011, a Voz Missionária completou 82 anos. Completou o jubileu de cravo. As flores do cravo, elas apresentam muitas tonalidades. Vão do branco ao vermelho, passando pelo amarelo, pelo rosa. Certas variedades do cravo exalam um perfume delicado, motivo pelo qual são utilizados na fabricação de perfumes. Portanto, quando nós pensamos no jubileu de cravo, o jubileu de cravo nos remete à beleza, perfume e resistência.
E quando nós pensamos numa revista que sobrevive há 82 anos, nós estamos falando de uma revista que tem verdadeiramente resistido. Aqui nós temos o primeiro número da Voz Missionária, que saiu em 1930. E agora nós temos aí a revista como está hoje, não é? Com uma apresentação diferente, temos aí diversas capas, e vocês podem ver também hoje as fotos, a revista colorida, indo aí para as nossas igrejas em todo o Brasil. Mas vocês poderiam pensar, 82 anos... já deve estar cansado, né? O pessoal está cansado, o que isso ainda se espera? E nós gostaríamos de dizer para você, mulher metodista, nesse dia especial, que ao completar 82 anos, a Voz Missionária ainda tem um sonho. Nós temos um sonho muito presente na nossa vida e na nossa meta enquanto revista, que é o sonho de que cada mulher metodista seja assinante da revista. Que todas as mulheres metodistas no Brasil inteiro possam conhecer a nossa revista. Portanto, nós convidamos você a se unir a cada uma de nós nessa caminhada da Voz Missionária. E aí nós fazemos o convite. Faça a sua assinatura. Você vai perguntar como? Nós lhe dizemos, procure a sua agente local. Na sua igreja, tem uma pessoa que é a agente local da Voz Missionária. Converse com ela, ela vai lhe dar todas as informações. Ah, mas na minha igreja não tem agente local. Então, ligue para nós na redação aqui em São Paulo. 4368-7300, você pode ligar, inclusive, a cobrar. E nós vamos lhe dar todas as informações. Ou então... acesse o nosso site. E assim você vai poder conhecer mais da nossa revista e se tornar também uma assinante, nos ajudando a tornar o nosso sonho realidade. E para encerrar essa saudação, nós gostaríamos de deixar com vocês esse pensamento, que o nosso sonho é que a voz possa continuar deixando um rastro perfumado, perfume de vida para a vida, no encanto de suas páginas que contaram e contam parte significativa da história da mulher metodista brasileira. E você faz parte dessa história. Muito obrigada. Convido os queridos irmãos e irmãs a estarmos cantando o hino Venham Todos, que é de autoria de Charles Wesley. Nós estamos resgatando a nossa cultura metodista, a nossa sinódia, e ele tem um conteúdo musical bem brasileiro, é um repente. Quero convidar vocês a cantarmos juntos. Venham todos para a festa do Evangelho, que ninguém fique de fora, pois Jesus é o hospedeiro. O convite é extensivo para toda a humanidade. Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade. Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade. É o Senhor quem nos envia a dizer a toda a gente, e a vocês que estão ouvindo, seu chamado é insistente. Venha ao mundo todo mundo, quem por mal foi humilhado, em Jesus tudo está feito, tudo nele é consumado. Em Jesus tudo está feito, tudo nele é consumado. Venha quem é oprimido por maldade ou pecado, quem cansado sem alento vive aflito e desolado, pois o pobre, o desprezado, cego, manco e até mal visto, são bem-vindos, acolhidos e têm paz em Jesus Cristo. São bem-vindos,
A mensagem é divina, pois de Deus foi recebida, sempre nova e restaurada. Quem a Cristo vem tem vida. Se o amor de Jesus Cristo nos comove e nos constrange, valeu tudo até a morte de quem deu seu próprio sangue. Valeu tudo até a morte de quem deu seu próprio sangue. Venham, venham sem demora, sem espera e sem tardança. Este é o dia aceitável, este é um tempo de esperança. E agora, em resposta a chamado tão profundo, viveremos para aquele que morreu por todo mundo. Viveremos para aquele que morreu por todo mundo. Quero cumprimentar a todos, a todas, principalmente as mulheres metodistas como eu, e que nós tenhamos uma boa tarde. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do amor do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos assim ter uma boa conversa, uma boa tarde, um bom encontro para todos nós. Eu quero agradecer, o convite que me foi dado, a oportunidade de estar aqui, podendo trocar um pouquinho a experiência, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho podido experimentar no meu trabalho. E tenho certeza, assim, que nós vamos poder debater, nós vamos poder, assim, ter uma boa conversa. E eu quero agradecer, então, à Confederação, o Centro Otília Chaves e a todas as pessoas que são responsáveis, então, por esse encontro. Bom, quando a reverenda Margarida ligou me fazendo o convite, para que hoje eu estivesse trazendo um pouco dessa, como eu disse, a minha experiência para vocês, eu disse, aceito o desafio. Mas quando eu aceitei, eu já sabia que eu não estava assim aceitando algo muito fácil. Eu falei, essa empreitada não vai ser fácil, porque falar de relacionamento é algo muito complexo. É algo que faz parte de todos nós, é a coisa que nós mais fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, lidamos com as nossas raízes, então é algo muito amplo. E eu espero poder, então, contribuir para que a gente possa refletir sobre esse tema. Então, não é pouca coisa que nós vamos, assim, juntas pensarmos. Desde que nascemos, o que mais fazemos é realmente relacionar. Relacionar com o outro. E, sem dúvida, é o que nos traz mais desafios, mais arranjos, mais alegrias, também mais tristezas, mais desarranjos na nossa vida. O apóstolo Paulo nos avisou na carta aos Efésios, e deu um recado muito claro para nós, dizendo, sejam sempre humildes, delicados e pacientes, mostrem o seu amor, suportando-vos uns aos outros. Então, ele já previa que as questões de relacionamento, e ele já sabia que não era muito fácil. Bom, vim para pensarmos juntos, compartilharmos, então, sobre esse tema. Gostaria, então, de começar definindo o que é relacionamento. E fui procurar num lugar que é muito comum para todos nós, que é o nosso dicionário da língua portuguesa. E relacionamento, lá diz assim, é a capacidade, em maior ou menor grau, de relacionar-se, conviver ou comunicar-se com seus semelhantes. Ligação de amizade afetiva profissional, condicionado por uma série de atitudes recíprocas. Quando falamos em relacionar-se, estamos falando sempre em um outro, uma outra pessoa. É claro que eu posso relacionar comigo mesma, mas não como se fosse um outro, uma outra pessoa. Então, sempre que falamos relacionamento, nós estamos incluindo uma outra pessoa, um outro ser humano. Bom, nascemos a partir de um relacionamento de duas pessoas. Nascemos
E como eu disse, já começamos a relacionar. E seguimos a vida relacionando também com outras vidas, outras pessoas. Mas a gente sempre fica pensando, se nós nascemos e começamos a nos relacionar, se é algo tão comum para todos nós, por que dá tanto trabalho? Por que tantos problemas e dificuldades nos relacionamentos? Primeiro, a gente tem que pensar que nós não nascemos com instinto para nos relacionar, ou um instinto pré-determinado para relacionamentos. Nós pensamos, sentimos, desejamos, fantasiamos. Nós somos seres da subjetividade e da cultura. Em geral, nossas primeiras relações são com as nossas famílias, ou com a família nossa de origem. A configuração da família vem sofrendo mudanças ao longo da história. As transformações têm acontecido em vários aspectos, mas sempre continua grupo familiar, sendo então chamado de família. Em grande parte, hoje, no nosso país, no nosso mundo, nós deixamos de ter aquela configuração de sempre, né? Pai, mãe e filhos, né? Para sermos hoje e termos como configuração mães ou mãe e filho, pai e filho, avó e netos, tios, sobrinhos, ou casamentos, ou segundos, terceiros casamentos, que ficam, então, assim, um pai, uma madrasta, os meus filhos, os seus, os nossos. Então, assim, a família vem sofrendo esse tipo de transformação, mas não deixou de ser família. E desde sempre, as famílias, desde a antiguidade, e nós vamos ver isso, inclusive, na própria Bíblia, as famílias sempre tiveram que fazer arranjos. Quando acontecia algo, que é assim que acontece na nossa vida ainda hoje. Sempre quando existe um acontecimento familiar, seja o nascimento de um filho, seja uma doença, seja uma morte, vamos dizer, a família tem sempre que fazer novos arranjos. Ela não é sempre linear. E sempre a família, então, foi um lugar de arranjos e movimentos. Principalmente hoje, com o movimento e a movimentação de todo o mundo, porque somos muito mais pessoas hoje, a nossa cultura tem mudado muito. Hoje, então, muito mais intensificados e também diferentes. Mas as relações familiares, então, foram e são muito importantes. Ainda não inventaram outro lugar melhor do que a família para, então, acolher e suprir as pessoas. Seja qual for sua constituição, é a família que assegura os laços, pelo amor, que um ser, principalmente uma criança, um bebê, cresça e possa, então, desenvolver-se como humanos. Hoje, nós vemos, em termos da própria configuração, muitas avós, né? E como muitas de nós, como muitas de vocês, devem estar vivendo isso. Avós criando os netos, né? Pelos afazeres, muitas vezes, do casal, de um dos filhos, ou até porque eles deixam mesmo muitos para que os avós cuidem. Nós vemos essa configuração muito grande de famílias hoje, também nos centros urbanos. Então, os relacionamentos familiares, e eu quero destacar, porque foi me pedido que eu falasse de relacionamento, principalmente os familiares, né? Que são os mais comuns e os mais difíceis para nós. A formação da família é algo muito profundo entre nós. É universal. Acredito que é um meio da graça de Deus para nós. A perpetuação do nome, os filhos, a continuidade, o sentimento de eternidade, o lidar com a morte, tudo isso faz parte da família, do núcleo familiar. Tudo isso está dentro de nós e é muito profundo. Sempre, como eu disse, e como é comum a todos, né, a família sempre começa com o encontro de duas pessoas. Dessas duas pessoas nasce um novo ser. Mesmo que depois, um desses dois não esteja presente no decorrer do crescimento e do desenvolvimento da criança, desse novo ser em pauta.
ainda nós nascemos na família. E sua função, como eu disse, quero deixar muito assim claro, porque é muito importante para que a gente possa acompanhar um pouquinho. A função da família é lutar pela vida e também buscar realizações. Bom, mas família nenhuma, assim como ser humano nenhum, vem pronto. Isso requer um caminho, um longo caminho de relacionamentos, principalmente de relacionamentos, para que as pessoas então possam viver juntas, seja nas relações parentais, nas relações de trabalho profissional, nas relações de amizade. A família é um caminho, e as relações, de encontro e desencontros, arranjos, rearranjos e também de desarranjos. E para que cresçamos e desenvolvamos, contamos com esse aparato o tempo todo. Por isso que ela é um lugar de luta pela vida, ela é um lugar também onde nós vamos chegar e ter aquele aparato todo para que a gente precisa para poder se desenvolver. A forma como aprendemos a nos relacionar com o outro ser humano vai traçar a minha vida de relacionamentos. Inclusive, a gente pode pensar que o próprio relacionamento com Deus. Eu não sei se vocês percebem, devem ter percebido e conhecem pessoas assim, ou a gente mesmo, né? Como a gente relaciona muitas vezes com as pessoas da família e de fora, é a forma também como nós relacionamos com Deus. Tanto é que a gente pode sentir um Deus mais amigo, um Deus mais severo, um Deus mais distante, um Deus mais próximo, né? Eu estou falando assim um Deus, mas eu estou falando do relacionamento com o nosso Deus. Mas nós relacionamos com Ele a partir daquilo que é humano em nós. Principalmente, né, a gente vê a forma de relacionar com Deus tem muito a ver de como nós relacionamos com os nossos pais. A forma de relacionar tem a ver com a história, a experiência de cada um. E cada um, né, cada um de nós é uno, não tem igual. Às vezes, né, e percebemos muito isso, às vezes não, eu acredito que sempre é assim, mesmo os irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, juntos na mesma casa, são muito diferentes. E vão relacionar-se assim, diferente ou de forma muito diferente com as outras pessoas, mesmo tendo a mesma origem. Porque a experiência sentida de mutualidade é diferente para cada um. Bom, eu estou falando e enfatizando o relacionamento familiar primeiro, como eu disse, porque me foi pedido que desse um destaque nesse tipo de relacionamento. E também porque é na família que tudo começa. É onde nós começamos a nos relacionar. Às vezes, né, ou muito de nós temos histórias muito diferentes, um casal, vamos pensar assim, se forma meio por acaso. Né? Um dia a gente tromba na rua, se conhece em muitos lugares diferentes. Se cada uma de nós aqui formos falar da nossa história, de como nós começamos nossos relacionamentos amorosos, como nós conhecemos o nosso par, é muito diferente. E parece que é meio ao acaso. Mas assumir a família é não deixar que as coisas também aconteçam como se fosse ao acaso. Porque família é muito forte. E muito importante para todos nós. E nós sabemos, e eu creio nisso, que é um projeto divino. Bom, como eu disse, isso tudo, né, relacionamento, a presença do outro sempre vai trazer muito sentimentos, emoções, afetos. E para dar conta disso tudo, muitas vezes, né, fazemos a separação do que sempre eu tenho dito nas minhas falas, daquilo que é o ideal e o real. Ou seja, o casal que a gente idealiza, a vida que eu idealizo, vamos dizer, primeiro são a vida dos nossos pais. Então eu digo, meus pais são máximos, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a mamãe, eu quero ser igual ao papai, né?
E desde cedo já vamos imaginando, formando por imagens e fantasias o casal, o par que quero para viver comigo. Bom, formamos o que chamo, né, de par ou família ideal, aquela que eu sonhei em ter. A outra família, o outro par, é o real, que é quando eu estou diante daquilo que eu realmente escolhi, formei e fiz da minha vida. Então, eu chamo de família, vamos dizer, real, ou par real. É aquele que eu constituí, aquele que está diante de mim, seja o par ou seja a própria família. Então, nós vivemos com essa questão do ideal e do real o tempo todo. Com certeza, o que eu sonhei vai ser diferente, né? Ou não precisa ser muito diferente, mas muitas vezes diferente do que aquela realmente que eu tenho, aquela que eu constituí. Muitas vezes isso se distancia tanto, né, que acabo não conseguindo lidar com o vazio que se instala entre esse ideal que eu tenho e o real que eu estou vivendo. E muitas vezes também ficamos brigando tanto com o que eu não tenho, que eu não posso ver daí o que eu tenho. Então, existe uma tamanha distância entre os dois que eu mesmo não posso olhar para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode acontecer nos relacionamentos. E acontece muito nos relacionamentos. Isso é a minha prática diária, que também trabalho com famílias. E também pelo fato de que nós, assim, sempre imaginamos que o outro, ou se eu tivesse me casado com outra pessoa, ou se o meu marido, ou se a minha esposa, etc. e tal, fosse diferente, que eu ia viver melhor. E assim começam esse distanciamento, como eu disse, entre o que eu tenho e o que eu gostaria de ter. Então, nós precisamos ficar muito atentos para que a gente possa perceber, sermos francos conosco mesmos e olhar isso de frente. Isso também pode acontecer em todos os relacionamentos. Não é só entre casal, entre as pessoas da mesma família. Outro fato que assim a gente tem que destacar, e principalmente no nosso ambiente de igreja, e hoje em dia também, é o fato de ficar solteira. Ou separar-se, ou um casal ou uma mulher optar em não ter filhos. Parece que assim isso fica algo distante. E as pessoas parecem que assim não entendem por que isso acontece. Por que separou, por que ficou solteiro, por que não tem filhos. Isso também faz parte dessa idealização e dessa realidade. E parece que muitas pessoas também não lidam com esse fato. Porque acham que nunca vão poder serem felizes, né? Porque queria algo que não tive. Ou, na verdade, às vezes até nem quis, mas pela pressão das outras pessoas ou pressão da própria família, acha que gostaria. Estou destacando isso, gente, porque são questões que aparecem o tempo todo no nosso cotidiano. Então, a gente tem que pensar que pode-se ser feliz. Tudo vai depender de como se lida com essas questões. Principalmente o que eu chamei de ideal e de real. É claro que muitas vezes nós realmente nos distanciamos muito, que o vazio fica tão grande que os relacionamentos não suportam. Agora, como eu disse, o melhor a fazer é olhar de frente e tentar separar o máximo que der. E viver também muito a própria realidade. Isso não quer dizer que nós tenhamos ilusões, que nós tenhamos ideais. Também nos relacionamentos, muitas vezes, acreditamos que o outro já vem pronto. Que é uma outra situação, né? Que nós vivemos muito no dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. Achamos que o outro já vem pronto e que pelo fato de nos amarmos, tudo vai ser lindo e maravilhoso, sem problemas. E como nas histórias infantis, e foram felizes para sempre.
isso faz parte das histórias infantis. Não que não possamos ser felizes. Nós ainda vamos discutir um pouco tudo isso. Mas a gente acha que a fórmula tem que ser certinha para nós, né? E é assim que o outro já vem pronto. Como hoje nos fast foods, né? As coisas são rápidas, certeiras e está tudo em ordem. Nem bebês, nem maridos, nem mulheres, nem filhos, nem sogros, nem amigos, nem chefes, nem colegas de trabalho não são perfeitos. Não vêm prontos. Os relacionamentos não vêm prontos. Infelizmente, ninguém vem com manual de instruções, né? Se você lidar dessa forma, fazer isso, nós vamos ter um resultado X maravilhoso. Não é perfeição mecânica. As pessoas, os relacionamentos não têm perfeição mecânica. E sim, nós temos o humano. Aquilo que é inerente à natureza humana. Este é o amor humano. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. Algumas relações, como eu disse, não conseguem mesmo. Bom, mas nós estamos falando em tudo isso, podendo ver o que é relacionamento, essa questão aí do ideal, do real. Mas assim, a gente precisa olhar isso. Por isso que dessa forma, como de muitas outras formas eu poderia falar de relacionamento para vocês hoje, eu escolhi isso. Porque eu trabalho com pessoas, né? Trabalho no meu consultório muitas horas por dia, várias vezes por semana, trabalho na igreja, e é isso que eu tenho encontrado. E isso tem me inquietado, tem me feito pensar nesses últimos anos. E é por isso que eu estou dividindo com vocês. Porque essas são as questões que eu mais encontro, tanto como coisas muito boas ou como muitas dificuldades nos relacionamentos. E falando, então, de que as coisas não vêm prontas, de que tudo não está perfeito, nós temos que pensar em percurso, em caminhada. E é isso mesmo, gente. Há um longo processo, há um longo percurso. E quando eu falo de processo, isso não é rápido, não é imediato como nós gostaríamos. É uma grande caminhada. Não somos dotados de instinto. Como eu disse, ninguém vem com instinto para se relacionar. Nós somos pessoas. Qualquer relacionamento, especialmente os amorosos, até tornar-se mais maduros, estável ou tranquilo, vai precisar, então, de um processo, de uma longa caminhada. E essa caminhada costuma ser, como eu tenho falado, de encontros e desencontros. Ou seja, até com turbulências e imprevisibilidades, e muitas, e ser muito imprevisível. Sempre pensamos, se o outro fosse assim, não teríamos problema. Porque a gente sempre quer que o outro seja diferente, muitas vezes, daquilo que ele é, ou da forma que ele agiu naquele momento. Porque todos nós esperamos algo e queremos algo, e não quer dizer que o outro, né, seja esse outro, gente. Quando eu estou falando outro, eu não estou só falando em marido, em mulher, em relacionamento amoroso. Eu estou falando em filho. Eu estou falando em figuras parentais e de parentalidade mesmo. Estou falando de colegas, de amigos de trabalho, amigos de igreja, nos relacionamentos na própria igreja, né? Porque eu preciso, ou quero sempre, é uma busca do ser humano também, achar que o outro vai sempre suprir todas as nossas necessidades. E que, assim, o melhor de tudo é que nós não tivéssemos frustrações. E é daí que, assim, eu digo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Dá trabalho relacionar-se. Trabalho em todos os sentidos. E as relações, como eu já estou dizendo um pouquinho, começam quando ainda somos bebês. As percepções de que eu sou eu, o outro é outro, do mundo, vão sendo ampliadas na medida em que a criança cresce, até a vida adulta. Nós não somos seres apenas biológicos, nós não somos só dotados de cérebro, né? Nós somos seres da subjetividade. O que acontece conosco
percorre todo o psiquismo, percorre todos os relacionamentos, percorre meu relacionamento com o outro e com o mundo, né? E o mundo dos sentimentos e afetos, que, como eu disse no início, não são poucos, são muitos. Somos seres da relação. Nós influenciamos e recebemos influências do outro em nossa vida. Nós não somos por si só, nós somos também produto e também somos a forma que nós criamos de relacionar. Aquilo que eu recebo do outro e aquilo que eu também posso processar dentro de mim. Então, somos seres da relação. Vivemos muitas fases durante a vida e cada uma tem as suas peculiaridades. Eu espero que depois a gente possa até ampliar isso no debate, com perguntas, né, com indagações ou com preocupações dentro dessas peculiaridades de cada situação onde o ser humano vive. Oi, como vocês estão? Estão gostando da palestra da dona Janice? Muito bom, né? Relacionamento. É muito bom falar sobre esse assunto. Ainda mais família. Pensa bem que gostoso. Olha só, aproveitem bem que a dona Janice, ela é uma ótima palestrante. Ela é psicóloga, conhece muito bem sobre o seu assunto. Vamos levantar um pouquinho? Vamos aproveitar para vocês relaxarem um pouquinho, descansarem um pouco o corpo. Vamos levantar então? A gente vai cantar uma música que fala sobre o amor de Deus sobre nossas vidas. Olha que delícia. A música é desse jeito. Todo mundo de pé. Vamos lá. Fundo e largo, grande lago é o amor do nosso Senhor, que é grande lago, não esquece. Grande lago é o amor de nosso Senhor, que é grande lago. Vocês entenderam bem? Rapidinho agora. Grande lago é o amor do nosso Senhor, que é grande lago. De novo. Grande lago é o amor do nosso Senhor, que é grande lago. Ai, como é gostoso louvar a Deus, né? Então, eu faço para vocês, e vocês aproveitem este momento, porque a doutora Janice, a psicóloga Janice, está falando de um assunto muito importante e faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, não percam um fio dessa história. Aproveitem bem todos os momentos, tecem bem todos os conhecimentos, porque isso, com certeza, vocês vão poder gerar muitos sonhos de esperança. Entendeu? Tchau. Nós somos dotados de uma mente e de um psiquismo. Isso nos torna seres complexos. Somos seres desejantes e em nós coexistem o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, a saúde e a doença, a fé e a descrença. A mesma pessoa que me dá uma grande alegria neste momento é a mesma pessoa que, às vezes, no momento seguinte ou horas depois, pode me trazer uma frustração muito grande. Por isso que é difícil relacionar. É a mesma pessoa. Porque nós, seres humanos, gostamos, né? Ou poderíamos, assim, nos sentir muito melhor se a gente pudesse gostar desses e odiar ou não gostar desses. Mas não é assim. As mesmas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, são as mesmas que nos causam também frustrações. Agora, como ver tudo isso? É possível vivermos relacionamento de uma forma mais saudável, mais sábia, mais sadia? Sim, é possível. Se pudermos, e quero destacar novamente, ter a consciência de que ter dificuldades, dores, problemas fazem parte da existência humana. Não queremos viver esse lado da vida. E precisamos estar atentos, mulheres principalmente nós cristãos, né? Achamos que não podemos ter problemas. E se estamos tendo problema, é porque nós não temos fé, ou porque nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes pode ser isso mesmo, eu creio nisso. Mas nós temos que pensar que a vida traz as dificuldades. Eu sempre me lembro da oração sacerdotal de Cristo, quando ele fala: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nesse mundo, nós temos aflições. Nós temos muitas situações. E é a própria Bíblia que nos avisa. Nós é que muitas vezes achamos que
Por sermos cristãos, não podemos viver isso. E cada dia mais isso tem acontecido nas nossas famílias, nas famílias da igreja, com famílias pastorais, onde quer que estejamos. Encontros e desencontros fazem parte da natureza humana, como eu tenho dito. Então eu diria, não fique lutando ou brigando contra isso. Olhe, encare, veja aquilo que você pode dar conta, aquilo que você pode fazer. Deus, na sua sabedoria, nos deu essa condição humana. Dói, machuca, rala, mas é assim mesmo. Cada fase, cada situação nova, muitas situações, nós vamos ter que fazer novos arranjos. E vocês podem ver, gente, às vezes parece que está tudo bem, um momento bom na família, acontece alguma coisa, parece que todo mundo ali fica meio abalado, e às vezes fica abalado mesmo. E não é verdade que daí nós temos que fazer novos arranjos para continuar juntos? Novos arranjos para continuarmos conversando e nos entendendo? E é assim. E isso acontece muitas e muitas vezes na nossa vida. Nossos relacionamentos não são lineares, quer dizer, começa aqui e segue uma linha reta. Não, a nossa vida ela é em espiral. Acontecem muitas coisas, nós vivemos influência, nós recebemos influência e também levamos influência na nossa vida. Não estamos iguais todos os dias. Tem dias que nós estamos mais adoecidos, né? Às vezes com doenças físicas, às vezes mais tristes, às vezes mais alegres. Né? E quem convive conosco sabe disso. Fala, hoje você está mais alegre, né? Hoje você está bem, e hoje você não está com uma cara boa, não é assim? Então nós não estamos sempre da mesma forma. Nós também vamos mudando, né? Mas a vida, gente, é muito interessante. E a gente tem que pensar que Deus foi olhando para cada situação do ser humano, né? Porque, ao mesmo tempo, né, a vida ela nos traz nessas situações todas que eu estou dizendo, mas ela sempre nos desafia e nos estimula a nos ultrapassar, a ir em busca do bom, abrirmos mão do conhecido, do conforto, da apatia, rever posições, às vezes ir em direção ao desconhecido. Temos medo, às vezes, de ir em direção ao novo. Queremos sempre o seguro. Então vamos nos perceber, vamos nos olhar. Porque tudo isso traz situações para os nossos relacionamentos. Bom, li em um outro dia, desculpa, eu não lembro agora a referência, que o amor, que o nascimento é uma metáfora do amor. Para nascer, é necessário sairmos do confortável, do quentinho, passarmos pelo parto e sofremos, então, a dor do nascimento. Com tudo que o nascimento, com tudo que o parto nos traz. E vamos em direção à vida, onde poderemos receber e viver muitas coisas boas e bonitas. Temos muitas recompensas do acolhimento e da sustentação. Isso com todo o risco, dor e tudo mais que isso possa provocar. A gente pode pensar também que o amor é lindo. Faz-nos alegre, vigorosos, faz-nos entrar em êxtase, sentimos-nos plenamente satisfeitos. O amor é supremo. Como eu já falei algumas vezes, é um dom de Deus. Bom, nós aguentamos muitas coisas na nossa vida humana porque sabemos que existe o amor e existe o outro. Estamos sempre buscando isso, sermos vistos, olhados, ouvidos, valorizados. Queremos ser bem tratados. Queremos ter um lugar de pertence. Amar também é um processo de irmos em direção ao outro. Bondade também se aprende. Esperança é uma conquista. Para nascer, ir em direção ao outro, há que se fazer esforços, ir com força. O nascimento e o amor. Isso tudo é comum a todos nós, principalmente a nós mulheres. Por isso que eu escolhi também essa metáfora. A gravidez
mesmo que eu não tenha tido filhos, eu sou filho. Mas a gravidez, a gente pode pensar que a mulher o tempo todo se prepara, né? Ou, na verdade, a gravidez é uma preparação, tanto fisiológica como metabólica. A mãe é quem faz tudo isso, ainda sem estar com o bebê concretamente no colo, em seus braços, né? Ela nutre, ela engorda, ela enjoa, faz arranjos necessários para atender a necessidade daquele momento. O bebê só recebe, não faz nada em direção à mãe, a não ser mexer-se, virar-se e para dar alegria para a mãe, né? Saber que ele está bem vivinho lá dentro. Quando nasce é diferente, embora ainda terá que ser atendido em tudo. É a mãe ou quem vai funcionar como mãe, porque não necessariamente é a mãe biológica, né? É que deverá até sentir pelo bebê. É ela que fala, isso é fome, isso é dor, isso é frio, etc. e tal. E aos poucos vai nomeando e mostrando, a partir do relacionamento, que existe um mundo, né? E isso, aos poucos, também terá que sendo mudado, porque o bebê não poderá ficar sendo atendido em tudo. A mãe terá que começar a falhar naquilo que ela pode e na hora em que ela pode falhar. Assim, ele vai sofrendo os abalos e desmames necessários para se tornar autônomo. E assim, gente, são formadas as relações. Queria pensar neste amor, nessa maturidade do amor no relacionamento. Pensemos um amor maduro. No relacionamento será criar, vamos dizer assim, um útero mental, que tenha a capacidade de receber, acolher, compreender o outro, sem que você deixe de ser você mesma, sem se neutralizar. A mãe fica ligada ao bebê, ninguém precisa mandar, mas não deixa de ser ela, nem perde a sua individualidade. Então, eu estou pegando isso como um protótipo também de relacionamento. Assim como o bebê também, aos poucos, terá que fazer seus esforços para sair desse lugar da majestade, o bebê. Como se ele sempre vai receber tudo. Não, ele também precisa em direção à vida. E a gente conhece muitas pessoas assim, que ficam, às vezes, eternamente ou a vida toda como bebês. Só querem receber, não querem direção do outro. Tem que ser servido, sempre o melhor é para ele mesmo, né? Então, essa metáfora nos ajuda nos processos de relacionamento, de amizades, a 2, a 3, em casa, no trabalho e na igreja. Ela nos ajuda a desenvolver essa maturidade. Mas vamos lembrar que o amor, relacionamento, ou para se ter amor no relacionamento, precisamos de tempo, né? Inclusive para poder lidar assim com as frustrações, os desmames, né? De todas as coisas que nós vamos passar. E para que tudo isso aconteça, os 2, os 3, devem ir vivendo juntinhos, para que possam ir se conhecendo. Mas nós adultos, já desde muito cedo, quando vamos tendo essa capacidade, precisamos aprender a olhar e conhecer nossos aspectos internos. Especialmente, como eu tenho dito também nas minhas falas, nós precisamos conhecer nossos desejos, para assim, vendo o que sou, como sou, e aquilo que impede do amor florescer. O amor, o afeto, deverá ir assim seguindo e crescendo, para que a gente vá podendo dar conta dos dissabores e dos desarranjos, das dores do parto, das separações, dos desmames. Quero destacar mais uma vez a questão da importância de nos conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer a nós mesmos. Porque em muitos momentos parece que a gente conhece muito o outro, consegue descrever, consegue falar tudo do outro, mas muito pouco da gente mesmo. Então, temos que nos conhecer. Essa é a fórmula para se viver os relacionamentos. Porque para se relacionar com qualquer outro, eu preciso me conhecer. Isso vale para qualquer relacionamento. Seja você quem quer que seja. Foi Deus quem disse, ame o teu próximo como a si mesmo. Quer dizer, olha para você também. Precisamos de tempo de nos conhecer. E somente o tempo podem ou
Com o tempo se criam bons relacionamentos. Se constrói aquilo que nós precisamos muito com o outro, com o qual a gente convive. Seja ele qual for. Precisamos de intimidade necessariamente para os relacionamentos, que faz parte da mágica das relações. E intimidade se constrói no dia a dia. Se constrói estando com o outro. Não se constrói intimidade de longe, nem virtualmente. Pode-se virtualmente conseguir uma certa sintonia no que eu escrevo, né, no que eu imagino, mas não intimidade. E nesse mundo da pós-modernidade e globalização, onde tudo tem que ser rápido e imediato, pretende-se que todos os problemas humanos também possam se resolver com pílulas ou tecnologia. Vive-se uma simplificação ilusória que busca abolir o árduo caminho do pensamento e do desenvolvimento emocional. Bases do relacionamento humano. Tudo é muito rápido, até nos relacionamentos. Há a crença de que tudo é possível e permeada por relações frágeis, com pouca tolerância para a espera, para o que é estável, e assim o individualismo é crescente, porque a crença da autossuficiência hoje é que o individualismo vai dar conta de tudo. E como eu posso ter tempo de conhecer-me se tudo tem que ser rápido, virtual, sem convivência real? Eu disse que a fórmula é conhecer-se. Então eu diria, tenha coragem, olhe para si e para o outro que está ao seu lado, na sua vida, nos seus relacionamentos. Há situações que a gente não pode resolver mesmo. Há momentos que a gente até precisa de ajuda. Mas eu quero destacar ainda, tentando aí partir para o final, quando eu estou dizendo de nos conhecer, eu penso sempre que a gente precisa conhecer os nossos desejos. Porque eu quero conceituar desejo como algo assim. Desejo é espera, é luta, é paciência por um momento especial a chegar. E desejo, gente, nasce da falta, da necessidade da nossa incompletude humana. Os nossos desejos nos orientam qual caminho a seguir. Porque, vejam, quando não sabemos qual caminho seguir, qualquer um serve. Corremos riscos nos relacionamentos. Então, o desejo mantém o sujeito vivo, capaz de esperar. Ele nos orienta. E se a falta não aparece, o que surge é o vazio, como vemos isso saltando aos nossos olhos. Porque, às vezes, nesse mundo nós queremos tudo. E querer tudo é o mesmo que não querer nada. Às vezes queremos algo tão grande que nem nós mesmos podemos abraçar. E quem tem tudo não tem nada. Não tem falta, sente-se completo, daí não precisa de nada. Falo do desejo constitutivo e do desejo construído, porque ele tem a ver com as famílias. Eles nascem e são orientados na família. São na família também que as crianças são orientadas a esperar, a poder sentir falta, a poder, assim, lutar por algo. Não é assim que a gente vai criando as crianças, os nossos filhos, falando para as crianças até na escola dominical, a gente não espera pelo reino de Deus? Então, assim, isso, nós desejamos algo que nós não estamos vendo e precisamos lutar para chegar lá. Isso são os desejos. E na pressa da vida, buscamos muitas vezes o prazer imediato, sem a preocupação com a duração e o sentido das coisas. Eu sempre lembro na história de Esaú e Jacó. Quando Esaú, quem não conhece a história poderá ler na Bíblia depois, Esaú e Jacó, né, e Esaú vende, por não poder esperar, por não preparar sua comida, vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? E muitas outras coisas nessa família aconteceu, e depois, quem sabe, nós podemos aprofundar um pouquinho mais. Estamos, assim, perdendo a crença que o outro vale a pena. Estamos perdendo a crença que o bem do outro também é o nosso bem. Nós não temos perfeição mecânica. É amor humano.
O outro não parece ser mais um semelhante, mas um objeto qualquer. Vamos tomar, assim, consciência disso. Pensar um pouquinho, né? O ser humano não pode suprir o outro por completo, mesmo tendo esse desejo. Não existem relacionamentos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Existem bons relacionamentos. Os relacionamentos que chamamos mais maduros garantem uma estabilidade na relação, mas não é garantia de que, por exemplo, um casal vai se amar a vida toda ou que não vá enfrentar dificuldades. A família, então, gente, tem um papel muito importante na vida das pessoas que fazem parte dela. Precisamos pensar nisso. E não podemos também pensar, ou não se trata de culpar, os pais, né? Se eu sou assim ou assado, não é só culpa dos pais. Como muitas vezes as pessoas falam. Também com a mãe que tem, com o pai que tem, não é por aí. Não se trata de culpar os pais, mas sim ressaltar a importância dos primeiros anos de vida da criança e das relações primárias com os pais e os familiares. Não se trata de culpar a mãe pelas dificuldades que o filho vem a apresentar no futuro. Importa sim se o relacionamento com o filho não está satisfatório. Isso não é ou não foi por uma deliberação maldosa e voluntária dos pais. Por mais decisiva que seja a relação da criança com as pessoas da família, não se trata de culpar, mas sim entender a complexidade no que diz respeito à constituição do sujeito e a possibilidade de ajuda que a própria psicanálise e a psicologia oferece àqueles que apresentam dificuldades no decorrer deste processo, sejam eles pais ou filhos, né? E a família é responsável por isso. O que a gente não pode fugir é isso. A família é responsável por isso. A família, pai, mãe, como eu disse, não necessariamente biológico, mas quem vai funcionar com isso para a criança. E vejo também o papel da igreja muito importante com as crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, né? E concluindo, né, o objetivo do cuidado dispensado à criança, aos jovens, aos juvenis, vamos dizer, não é apenas produzir uma criança saudável, mas também permitir que o desenvolvimento máximo de um adulto seja saudável e possa ser alcançado. O que estou falando é uma parcela dos relacionamentos. Isso não se esgota. Esse assunto é disparador, não conclusivo. Por isso que eu espero muito, podendo trazer essa parcela aqui, um pedacinho sobre os relacionamentos, mas quis dividir com vocês aquilo que eu acho importante, que a gente possa conversar. É complexo, né? Espero aprofundar, então, como eu estou dizendo, as peculiaridades e as particularidades de vocês no debate, né? Até agora falei das questões inerentes ao relacionamento. Então, tinha essa preocupação de trazer isso para vocês. Lembremos que quando se trata de família, somos um ser em falta, que caminhamos com outro ser em falta. Não somos completos. Por isso, precisamos do outro. Ele ameniza a minha incompletude. Por isso também precisamos da graça de Deus. Nós precisamos lançar-nos em seus braços e dizer, misericórdia, porque nós somos incompletos. Temos que procurar ser feliz e viver o melhor que pudermos. E nos acostumarmos com a ideia de crescer o suficiente. E não o máximo, sempre e sem parar. Tudo tem limite. Tudo que é orgânico, tudo que é vivo tem limites. Trago, então, o desafio para cada um de trabalharmos ou de trabalhar consigo mesmo. Mas família também é lugar de graça, de harmonia e de amor. Muitas coisas boas acontecem em nossas casas, nossos lares. Vivemos com o outro e isso é amor. Cada fase, cada ciclo necessita de novos arranjos e encontros. Família é lugar de encontros. Arranjos. Cada situação que acontece, nós podemos fazer novos. O afeto vivido na família não é só amor, alegria, carinho, mas, sobretudo, é não bloquear o trânsito dos sentimentos
e não bloquear os relacionamentos. Sentimentos, vamos lembrar, precisam de tempo, da mágica da relação humana. Temos que ter responsabilidade de não usarmos o amor, a graça, para encobrir nossas dificuldades. Quando eu reconheço meus limites, consigo encontrar-me com o outro. E assim, como é maravilhoso poder caminhar com o outro. E Deus fez homem e mulher e disse lá em Gênesis que tudo era bom. Amor. Esse é o legado de Deus através de Jesus. E isso foi o que Ele nos deixou de mais precioso. Precisamos crescer e cuidar sempre dos relacionamentos. Lembremos o que diz a oração do salmista, lá no Salmo 90, 12. Ensina-nos a usar bem os nossos dias de nossa vida para que nos tornemos sábios. Essa é a fórmula que vos falo. Conhecer a si mesmo, abrir-se para o outro, para os relacionamentos e principalmente a fórmula do amor de Jesus. O amor entre homem e mulher, pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, amigos, irmãos na igreja, viver com o outro ou viver com todos, o fenômeno da amizade. O amor não está só no falar, nas conversas pós-brigas ou na história que contamos de nós mesmos. Está também naquilo que fazemos. O amor aparece quando o praticamos. Amor não é só sentimento, é ação, é esperança, é presença e presença viva. Quero deixar então meu abraço, meu muito obrigado, esperando assim que possamos ampliar aquilo que eu trouxe para vocês. Eu quero deixar um abraço a todos, naquele que transforma água em vinho e pode transformar os nossos corações. Muito obrigada.